Beleza. Bom, então, vamos lá. Pessoal, no período da manhã, nós vamos fazer a removível, né? No período da tarde, a prótese parcial fixa. No sexto período, a gente faz toda a parte teórico-laboratorial dessas duas disciplinas. Na realidade, o curso da prótese parcial, seja ela removível ou fixa, sofreu uma alteração muito grande ao longo do tempo. Na época que nós éramos alunos, a gente tinha um dia inteiro de aula, eram 8 horas aulas fixa durante um ano e 8 horas aulas de removível durante um ano. Atualmente, o que acontece? Vocês vão ter 3 horas aulas durante um semestre, a parte teórica de removível, né? Vão ter 3 horas aulas da parte teórica da fixa. Muitos dos conceitos que se trabalhavam na fixa, a coisa foi evoluindo, né? A gente enxugou, né? De tal forma que o curso ficou muito compacto. A gente trata de pouquíssimos conceitos básicos para se fazer uma prótese parcial, seja ela removível, seja ela fixa, né? Eu vou falar agora só da removível, porque à tarde vou ter que repetir tudo isso, a gente vai falar da fixa, né? Bom, então, no primeiro momento, a gente tem que apresentar para vocês o plano de ensino, né? O que é o plano de ensino? A grande dúvida do aluno é o seguinte: como é que esse cara dá nota? Como é que a disciplina faz isso? Como é que faz prova? Agora é a hora de vocês tirarem a dúvida disso. Está tudo escrito, publicado, a secretaria tem, né? Naquele docente online tem e tal. Está aqui também. Tá? Tudo que se faz na disciplina está descrito no plano de ensino, né? Docentes da disciplina. Eu, né, Jarbas, o vulgo Biba, a professora Cristina. Bom, o plano de ensino começa a ementa. O que é ementa? Ementa em português é cardápio, o que é ofertado na disciplina, né? Se você chegar em Portugal e for no restaurante, eles não te dão um cardápio, eles te dão a ementa do restaurante. A tradução literal da palavra ementa no português é cardápio, é escrever. Introdução ao estudo da prótese parcial removível, né? Está chegando mais gente aqui, peraí. Introdução ao estudo da prótese parcial removível, né? O que constitui um aparelho parcial removível, elementos constituintes desse aparelho, indicações e contraindicações para o uso desse aparelho pelos pacientes, né? Os princípios biomecânicos, né? Bio da biologia. Alguém está com o áudio aberto? Acabou de começar. Pessoal, tem a gente com o áudio aberto aí, por favor. Tá? Princípios biomecânicos. Como esse aparelho se comporta na boca durante a mastigação. Bio de biologia, né? A relação dele com os tecidos bucais, e mecânicos, como ele recebe os esforços da mastigação e transmite isso ao rebordo e aos dentes, né? Essa parte de biomecânica da prótese parcial removível, no nosso curso de formação, era objeto de um bimestre inteiro de aula. Eles vão ter uma aula. Então, a coisa restringiu muito. E toda essa parte de aplicação disso vai estar no estágio, quando a gente for para a parte clínica da prótese, que é feita dentro do estágio supervisionado, no sétimo período e no oitavo período, que é feito toda a clínica. Lá a gente vai fazer os planejamentos propriamente ditos com os pacientes. Aqui a gente vai estudar isso em modelos de estudo, né? Que a Jamilice já aprontou para a gente tem lá, a passar a ideia primeiro. Bom, preparo de boca 1. Preparo de boca 1 é o curso de odontologia. Boca 1 é tudo aquilo que o paciente precisa para poder receber uma prótese. Eu não posso fazer uma prótese num paciente que tem um problema de odontia no dente dele. Eu tenho que fazer o alicerce para poder fazer o telhado da casa. O preparo de boca 1 é a odontologia alicerce, né? A prótese é a odontologia telhado, é o que vai cobrir a casa, né?
Então, isso é uma briga entre as especialidades de longa data também. O protesista transita por todas as especialidades, não que ele saiba fazer todas as especialidades, mas ele não consegue fazer a especialidade dele sem todas as outras terem vindo na frente. Né? Então, a gente brinca no consultório que quem faz prótese, o paciente chega e você fala, vai para endo, vai para pele, vai para cirurgia, quando o cara volta para fazer a prótese, não tem mais dinheiro para fazer a prótese. Tá? Então, é isso, né? Isso é o preparo de boca 1. E preparo de boca 2 são todos os preparos específicos para a confecção de uma prótese. Tá? Por exemplo, na removível, eu vou ter que fazer preparo para apoio da removível. Eu faço uns nichos, né, uns preparos na superfície oclusal do dente, em que o metalzinho da removível, nós vamos dar nome para eles depois, né, vai ficar assentado sobre o dente, aonde ele transfere a carga para o dente. E aquilo não pode ficar, né, em supra-oclusão, porque senão, quando o paciente mastigar, ele morde primeiro a removível do que fica uma interferência, né? Se eu não fizer um rebaixo na superfície oclusal do dente, para que a removível consiga repousar ali. Então, esses são preparos específicos. Eu só vou fazer aquele preparo porque eu vou fazer a prótese. Isso é preparo de boca 2. Tá? Então, a gente tem uma aula de preparo de boca 1 e uma aula de preparo de boca 2. Delineadores e o uso dos delineadores. Delineadores são dispositivos mecânicos que servem para traçar paralelas, né? Linhas paralelas. Então, quando eu coloco uma prótese parcial removível na boca do paciente, essa prótese é removível. Né? Então, muitas vezes você vê no mercado, né, o pessoal bota lá, faço ponte móvel. Né? Por que de ponte móvel a gente não chama prótese móvel e chama de prótese removível? Móvel é aquilo que movimenta, né? Que balança, é móvel. Removível é que entra e sai. A prótese parcial removível, ela deve ter uma trajetória de inserção na qual o paciente, né, o dentista determina essa trajetória e o paciente acomoda a prótese naquela posição. Então, a prótese se movimenta numa dada trajetória de inserção. Né? Agora, a ponte móvel ela pode se movimentar, fica aquela perereca, né? Que o pessoal chama de perereca. Então, quando o planejamento da prótese parcial fixa fica muito comprometido, a prótese removível, ao invés de ficar removível, ela fica uma ponte móvel, né? O que não é desejável. Ainda que, né, a prótese removível esteja muito bem feita, pequenas movimentações fora desse eixo de inserção acontecem. Então, a gente tem que alertar o paciente durante a parte de planejamentos também, né? Então, e o delineador vai fazer com que eu consiga traçar trajetórias entre o lado direito e o lado esquerdo da boca do paciente, que a prótese removível é uma peça única que entra, e que a removível desça na mesma posição. Então, eu tenho que tornar um lado paralelo ao outro para que isso possa ocorrer. Então, eu uso esses dispositivos que são os delineadores. Né? Nós vamos ter uma aula específica e um laboratório específico disso também. Planos guias. Os nossos dentes são convexos, eles são barrigudinhos, né? Então, quando eu estou barrigudinho de um lado e barrigudinho do outro e quero tornar isso paralelo, eu posso fazer um desgaste, uma meloplastia, só em esmalte, desgastar um pouquinho o esmalte desse lado, desgastar um pouquinho o esmalte desse, para fazer ou criar duas paralelas em que a prótese desça por ali, né? E encaixe naquela posição sem ficar com rotações fora daquela trajetória de inserção, né? E precisamos estudar também como os arcos ficam parcialmente dentados. Né? Isso é uma coisa bacana também, uma coisa muito, muito gostosa de estudar. Né? No primeiro momento, vocês acham que tem que decorar, né? Mas não é uma coisa de simplesmente decorar. Existem várias, ou houveram, né, no passado, várias tentativas de classificação dos arcos dental. Aqui é mundialmente aceita hoje, Estados Unidos, Europa, Brasil, Japão, China, o mundo inteiro. É a classificação de um autor americano, que é o Kennedy, com as modificações de um outro autor, que chama Applegate. Então, quando o curso tinha toda aquela carga horária, a gente aprendia Cesar, aprendia Wilde, aprendia Kammer, várias classificações. Hoje, a gente se atém à classificação de Kennedy com as modificações de Applegate. Enxugou. Né? Por quê?
porque é muito legal você saber a história das coisas, né? Então, quem quiser dar uma lida no livro de removível, vai lá ver classificação de Kammer, de Wild, de Cesar, várias outras, né? Mas, para o dia a dia do clínico, ele não vai usar outra coisa que não seja a classificação de Kennedy com as modificações do Applegate. Então, a gente vai se ater a isso, tá? Bom, vamos lá. Onde que eu deixo isso aqui? Ué, aqui. Bom, a disciplina, né, num plano de ensino, tem isso aqui, competência. O que a gente está querendo obter, né, para quem faz o curso? Ao término da disciplina, quando o curso estiver concluído, né, o aluno será capaz de entender os procedimentos de confecção de um aparelho parcial removível. É o que a gente espera, né? Bem como praticar todos os atos pertinentes a essa confecção. Então, aqui nós vamos aprender o que é e como faz, e como executa, né? Então, essa é a competência. E dentro disso que está aqui, muitas vezes o aluno vem perguntar para a gente, professor, mas como é que é a prova? Como é que vai fazer para dar nota? É isso aqui, ó, tá? Então, a gente está contando aqui, né? Indicadores. Identificar os aspectos clínicos das indicações e contraindicações desse tipo de tratamento dentário. Quando que o dentista olha para a boca do paciente e fala assim, esse cara precisa de uma removível. Não, esse cara precisa de uma prótese fixa. Não, esse cara vai fazer implante. Então, você vai estudar isso, a removível, você vai estudar a fixa, você vai estudar implante, você vai estudar periodontia. O curso é fragmentado. Ele é apresentado para vocês em gavetinhas, né? Pá, 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 pá. Só que você, quando for trabalhar, vai trabalhar com todas as gavetas, né? Todos os conhecimentos são importantes. Então, não tem disciplina mais importante do que a outra, né? Agora, se você for colocar tudo de uma vez só, fica indigesto para quem está aprendendo. Então, qual é a ideia da montagem de um curso de odontologia? É fracionar o conhecimento da odontologia e ofertando, né, em cada disciplina, parte desse conteúdo, né? Aqui nessa disciplina, né, vocês vão aprender por que se usa uma removível, né? Indicações e contraindicações desse tipo de aparelho. Vamos lá. Importantíssimo isso, né? A parte de competência, né? Saber contextualizar os conceitos da prótese parcial removível com as diversas especialidades odontológicas, né? Então, aonde que essa gavetinha da removível se encaixa no contexto do meu curso, né? Por que eu estou fazendo isso? A disciplina tem que montar. Todas as disciplinas devem ter essa preocupação de montar para o aluno, né? Ó, isso que você está vendo é isso, mas isso está dentro desse todão aqui, né? Que você vai fazer. O cara não vai sair da escola endodontista, periodontista, ele vai sair cirurgião dentista, né? Então, essa é uma preocupação da gente, né? Conhecer o código de ética profissional, né? Preciso saber tudo isso e preciso saber como lidar com essa coisa no contexto do consultório, no contexto do atendimento clínico diário, né? Seja no consultório, seja no serviço público, seja onde for, né? E dominar procedimentos de confecção desse tipo de prótese dentária, né? Então, preciso saber moldar, preciso saber materiais dentários, né? Que o materiais dentários fica lá numa gavetinha, lá no começo do curso, né? Aí o cara fala, você precisa dosar pó e água no gesso, você precisa ter um medidor de alginato. Aí o cara acha aquilo um saco. E se você correr os consultórios, né? A grande maioria dos colegas vai falar, não, isso só faz na escola. É uma coisa... Cara, é uma doideira. Tá? Então, faz parte do contexto, né, da disciplina, fazer o aluno entender o quão importante, né, são as outras disciplinas básicas para ele poder fazer a clínica. Eu não gosto de materiais dentários. Ué, se você não gosta de materiais dentários, não vai fazer odontologia, porque você vai usar materiais o tempo inteiro na sua vida, né? Então, e depois o aluno não entende, né? Na clínica ou no coisa, o professor pede para ele fazer o trabalho e vai observar. A aula de materiais dentários ele teve no primeiro ano, não fui eu que dei. Foi um outro professor que deu. Mas o professor publicou, né, o plano de ensino dele. Eu sei o que consta naquele plano de ensino, né? Então, eu falo para o aluno, vai lá verter o seu modelo de gesso. O aluno tem o mínimo que eu espero que ele saiba qual a proporção água-pó. Se ele não souber,
o conceito dele na minha disciplina está diminuindo. Ele não conseguiu trazer aquilo para cá. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente dá nota, o aluno na clínica, né, e o aluno fica, mas como dar nota? Como? É desse jeito, né? Baseado nesses procedimentos aqui, que cada um dos seus professores vai te avaliar, né? No dia a dia da clínica, né? Deixa eu me achar aqui. Habilidades. O aluno deve estar capacitado a fazer anamnese dos pacientes e preenchimento dos prontuários desses, respeitando os requisitos éticos e legais inerentes ao processo. Eu preciso colocar no meu prontuário. O paciente tem um prontuário. Então, você vai aprender a preencher esse prontuário. E depois, na clínica, você vai ter que preencher esse prontuário. É obrigação legal. Você tem que ter isso. Tá? Ser assertivo na comunicação oral e escrita. Então, o aluno tem que perder aquele negócio. Não gosta de falar, o cara se esconder. Se você vai ser dentista, você vai ter que conversar com o seu paciente. Eventualmente, você vai ter que fazer uma receita, um atestado para o seu paciente. Então, você tem que dominar a língua portuguesa também. Não dá para fazer tudo com a abreviatura que a gente escreve no WhatsApp. Você tem uma norma culta da língua para você usar. E isso vai ser avaliado também. Né? Sem chatices, né? A língua está em constante modificação. Utilizar estratégias adequadas na lida com o público. Ser minimamente educado com o seu paciente, com o seu colega, né? Com o funcionário da faculdade, com o professor, de maneira geral. Né? Então, tudo isso faz parte da avaliação do aluno. Elaborar documentos técnicos, prontuários, receitas e atestados. Né? Praticar planejamento e preparo, moldagens e outros procedimentos clínicos inerentes. Utilizar a internet, agora, né, mais recentemente, para as atividades remotas. O cara tem que aprender. Se nós, com todos os tropeços que a gente tem, cada vez que a gente vai usar, é um estresse, né? Mas a gente tem que fazer isso. Atividades e valores. Respeito à diversidade no atendimento ao público. Né? Não só o fato de ser dentista. O respeito é bom e conserva os dentes. Então, nós, dentistas, né? Sigilo profissional. Escutou? Fica quieto. Não tem que cornetar a coisa para frente, né? Atitudes que visem primordialmente o bem-estar da coletividade. Né? Proatividade nas ações entre colegas e pacientes, respeito às normas de boa prática odontológica. Né? Se eu sei que aquilo é errado, aquilo é errado. Não vou fazer. Mas o outro faz, deixa o outro fazer, o outro está fazendo errado. Né? Então, essas coisas precisam ficar batidas na disciplina também, faz parte do aprendizado. Né? Indicadores. Compreender o Código de Ética Odontológica. Vocês tiveram aula de odonto social, né? Lá no começo, no primeiro ano, comigo, inclusive. Identificar, né, as diferentes necessidades odontológicas dos pacientes. O paciente precisa de uma coisa, tem que fazer o que ele precisa, não o que eu quero fazer. Né? Reconhecer as condições socioeconômicas da população atendida. Lógico, eu tenho que adequar aquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer uma reabilitação num paciente, vou falar, vou botar implante, tal, quanto fica? 50 mil reais. O paciente não tem dinheiro. Então, o que é indicado para ele? Isso não é indicado? Até seria indicado, mas o fator econômico é preponderante na contraindicação daquilo. Então, eu vou fazer um outro trabalho que se adeque àquilo. Né? Reconhecer as diversas especialidades odontológicas, saber o que é o quê. Metodologia, realização de aulas teóricas, presenciais e ou remotas, né? Com a nossa coisa da pandemia ainda. Com o uso da internet. Elaboração de relatórios, apresentação de seminários, inserção de metodologias ativas e treinamento prático em laboratórios. Todas essas atividades estão listadas no nosso cronograma que eu vou apresentar em seguida para vocês. Tá? E todas as atividades estão sendo avaliadas e contemplam a nota do aluno. Então, que isso fique claro. Né? Quando o cara fala, eu fiz tudo, não sei o que. Realmente você está na sala de aula, o fato de você estar presente é ótimo, mas isso não justifica que o fato de você estar presente, você está participando de forma igualitária, que a nota quando trabalha em dupla, é pior ainda, né? Porque dá nota, o cara da dupla acha que vai ter a mesma nota. São duas pessoas distintas. Um extremamente envolvido e o outro não envolvido. As notas são diferentes. Né? Então, critérios de avaliação. Né? A avaliação será baseada nas
notas das provas e no cumprimento dos indicadores estabelecidos para o módulo, cujos conceitos serão atribuídos pelos docentes. Né? Então, está escrito aqui, isso está publicado na secretaria, né? Então, para evitar dores de coisa. E a gente é obrigado, né? O professor é obrigado, ou tem a obrigação de apresentar isso na primeira sessão do cenário de aprendizagem. Sala de aula, uso da internet, laboratórios e auditório. E aqui, né, os livros, né, que a gente usa, da onde a gente tira os conceitos para a elaboração das aulas e os conceitos que a gente mais adequados que a gente trabalha na disciplina. Tá? E agora eu vou passar para vocês, né, as nossas atividades, o nosso cronograma. Como a gente, tudo isso que nós conversamos no plano de ensino, como é que isso está dividido, né? Pessoal, o cronograma é um plano para a gente fazer. Eventualmente, a gente pode ter que fazer alguma alteração durante, né, esse andar da carruagem. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né, na semana seguinte. Mas o curso, né, para a gente cumprir ele inteirinho, está aqui. Hoje, a apresentação da disciplina. A semana que vem, introdução ao estudo das provas parciais removíveis. Uma aula teórica. Na frente está escrito remoto, né? Depois, introdução ao estudo das removíveis, elementos constituintes das PPRs, indicações e contraindicações dessas próteses, princípios biomecânicos da PPR, e no dia 9 de setembro, classificação dos arcos parcialmente dentados. O grosso da parte teórica ficou aí. Tá? O grosso da parte teórica está aí. Aí, no dia 16 de setembro, a aula é presencial no laboratório. Né? Então, pessoal, é presencial, está até em cor diferente. Eu coloquei em cor diferente. Se mudar o plano São Paulo, se voltar a ter qualquer alteração em função, muda tudo isso aqui. Então, a gente está pisando em obra. Agora, se correr, a gente vai... Legal, vai ser isso aqui. Tá? Pode aumentar a parte presencial? Pode. Se a universidade liberar, a gente tem que fazer. Pode diminuir? Pode, né? É para a gente ter uma ideia de como a coisa vai correr. Bom, nesse primeiro laboratório, nós vamos fazer classificação de Kennedy, presencial, prática e laboratório. A gente distribui os modelinhos. Tendo a aula prática, o aluno precisa levar o material para a aula prática. Ele precisa ter caneta, ele precisa ter o broqueiro. Né? A lista de próteses foi dada no 4º ou 5º período na prótese total. Né? Já tem lá o broqueiro de total, o broqueiro... Agora, muitas vezes, a gente entende, o aluno não compra aquilo, porque será que vai usar, será que não vai? E está todo mundo... Professor, pois só não. uma coisa. Em prótese total, a gente não comprou nada, a gente não teve prática nenhuma. Então, daí vai ter que passar a lista de novo, né? Tá legal. Eu vejo com o Vicente, eu até ponho a lista aqui. Tá? Porque Tá ótimo. vai precisar do broqueiro. Nesse dia, se você chegar na sala de aula e não tiver broca para fazer, nesse primeiro dia até não tem o preparo, mas vai chegar um momento que a gente vai estar fazendo o preparo. Se você chegar lá, não tiver caneta de alta rotação, não tiver caneta de baixo, não tiver adaptador de broca, não tiver a broca, você vai no laboratório. É que eu acho que a maioria ainda não comprou nada mesmo, porque o Por professor isso que nós falou que não tinha estamos alertando. necessidade. Agora, aqui está o negócio. Ó, aí o cara compra, há uma modificação no plano, não usa, o cara fala, você falou que ia usar. Tá? A princípio, está programado para usar no dia 16 de setembro. Começa no dia 16 de setembro, nós vamos para o laboratório. Então, nesse dia, se for para o laboratório efetivamente, o aluno tem que ter. Tá? Senão, ele não faz a aula, ele fica prejudicado. Tá? Então, por isso a importância dessa conversa nossa no primeiro dia. Você está entendendo? A gente gostaria que isso ocorresse da forma, do jeito que está aqui, até mais do que isso. Né? Mas o dia que for lá, tem que ter, porque senão vira uma balbúrdia. Né? Aí o cara está fazendo um, espera o outro fazer, vira uma zona. Não tem jeito. Nessa hora, no laboratório, a gente estressa, o professor estressa. Então, a gente já está contando aqui, né, para vocês se prepararem. Né? Eu vejo a lista de novo com o Vicente e publico aqui para vocês, falo, deixo com a representante, tá?
Beleza. Tá ótimo, professor. Obrigada. Imagina. Né? Aí, no dia 23, tem um segundo laboratório. Tá? Presencial, prática, laboratório. No dia 30 de setembro, é a nossa primeira prova bimestral. A prova é presencial e vai ser impressa pela escola. Você já deve estar sabendo disso. Vai ter que ser feito aí presencialmente. Tá? É uma prova teórica. Como é que é a nota do bimestre? É a nota dessa prova teórica e as atividades práticas. Presença no laboratório, se tem material, se não tem material, como é que se comportou, como é que se não comportou, tá? Tranquilo. A relação nossa é muito fraterna, a gente não tem grandes estresses. Agora, não dá para o cara folgar, né? O que mata na relação é quando o aluno quando dá aquela ele foge do aí o professor tem que intervir, né? Bom, depois, no dia 7/10, nós vamos ter uma outra aula presencial, planejamento de casos, prática presencial, no laboratório ainda. Tá? Aí a semana do dia 14, é uma semana que emenda com o feriado do 12 de outubro, a Univap chamou de planejamento pedagógico. Vocês não vão ter aula nessa semana. Depois, no dia 21/10, volta uma aula remota, teórica. Daí nós vamos falar de preparo de boca, 1 e 2. Né? Tudo que precisa previamente para a confecção de uma prótese, da odontologia inteira, né? E depois o preparo de boca 2. O que é o preparo para apoio, o que é o preparo de plano guia. Tá? Opa, vamos lá. Professor, nesse dia Pois não. nesse dia 21/10, no nosso calendário da Univap, tá falando que a gente tem INIC. Eu imagino que nessa semana a gente não vai ter aula também, né? Tá legal. Então, deixa eu marcar aqui, porque eu não escreveu. Bom, Tem mesmo, Biba. Bom, então eu vou ter que dar uma mexidinha nisso aí, né? Juntar a aula de delineadores junto. Essa aula do delineadores aqui, vem para cá e desce tudo, tá? Eu não consigo fazer isso agora. A aula do dia 3/11, eu ponho preparo de boca 1 e 2 e delineadores aqui. Tá? E ela vem para o dia 28/10. E a aula do presencial do dia 28/10 vem para o dia 3/11. Beleza? Entenderam? Combinado. Obrigada, professor. Você pode repetir para eu poder arrumar aqui no meu cronograma, que eu já imprimi, depois para a gente não ficar confuso. A aula do dia 28/10 vai ser no dia 3/11? Junto, eu vou dar uma aula só, eu mudo a minha aula. Preparo de boca 1, 2 e o uso dos delineadores. Beleza, então. Tá? E depois desce os outros dois até chegar lá. O dia 3/11, o delineador sobe para o dia 28, né? E depois a gente faz o prático ali, preparo de apoio na prática presencial. Depois, aí vai ser no dia 17, preparos de apoios? Não, preparos de apoios, prática presencial, vai ser no dia 3/11. No lugar onde está escrito delineadores. O delineador subiu para o dia 21. Tá, joia. Tá? E Tá. depois segue normalmente. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, tem aulas de planejamentos de teóricas, né? De classe 1 e classe 2, planejamento de classe 3 e classe 4 no outro dia. Tá? Aí já é 24/11, avaliação bimestral presencial, do segundo bimestre, acabando o semestre. Depois da avaliação, na outra semana, que é dia 1º de dezembro, a gente faz um presencial para fazer uma avaliação geral daquilo que foi feito no laboratório. Tá? Aí quem passou, fecha as notas, vai para né? Já acabou. E quem tiver de exame, a gente faz uma revisão teórica também de tudo, para no dia 15/12 fazer o exame final, que é presencial também para quem ficou de exame. Tá bom? Alguma dúvida, outra? Cris, quer colocar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, professor. Pois não, Brisa. No laboratório vai ser a turma toda junta ou vai ser necessário dividir? A princípio, a turma toda junta cabe no laboratório.
tá? Tá. A nova colocação do plano do São Paulo cabe no laboratório. Agora, eu não sei se isso vai persistir até a época que a gente quer ir no laboratório. Conforme o ritmo, a gente vai dançando. Então, o cronograma está aqui, o plano do ensino e tal. Agora, ele vai sofrer adequações durante o andamento dele? Com certeza, na medida das necessidades, a gente vai adequando eles. Tá legal? Tá bom, professor. Cris, Não, Biba, eu acho que não, tá? Para mim tá tudo certo. perfeito, então. Pessoal, Certo. eu volto a vê-los às 14 horas. Nós vamos fazer exatamente isso com a fixa. Tá? Repetir lá. Tá bom? Tá joia, prof. Até daqui a pouco, bom. então. Um Ô, Biba, abração pra deixa eu todos. perguntar, deixa eu voltar. Biba, deixa Oi. eu voltar uma coisa. Que dia que eles falaram que é o INIC? Dia 20... Não, dia 21. 21/10. Outubro, né? É. Nós vamos ter um problema no dia 16 de setembro, porque eu ainda vou estar em eu vou estar em aula remota com eles. Eu volto dia 23. Então, mas daí eu penso como que eu faço. Porque eu não consigo dar aula remota daqui e chegar aí no horário do laboratório. Não, mas sem problema. Eu vou Prof, a senhora não consegue deixar uma aula gravada? eu acho que eu vou fazer isso. Porque a nossa aula começa às 7h10. Aí vamos supor, se você deixar a aula em 1 hora, e 8h10, aí a gente consegue sair e chegar a tempo às 10 horas na faculdade, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Mais para frente a gente combina, tá? Tá bom. Já falo você, peraí. Oi, a Letícia que estava ligando para mim aqui, eu atendi ela. Beleza, a gente dá um jeitinho. Duvido a ideia para eles assistirem e depois ir para sua aula. Isso, prof. Tá bom. Legal. Porque aí depois coincide certinho. No dia 23 a gente vai estar lá o dia inteiro também, e as outras datas todas junto. Isso mesmo. Tá ótimo. Beleza, então. Daqui a pouco. Até mais. Até. Tchau, obrigada. Nada, até já. Obrigada.